Portal da cidade de Patinga segue com uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito das cidades da região metropolitana do Vale do Aço. Nesta série, seguimos com as entrevistas com os candidatos a prefeito do município de Santana do Paraíso. Estou aqui com o Capitão Torres, candidato. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Pedro. Gostaria que você se apresentasse e falasse sobre o seu partido, o seu vice e os partidos que compõem a sua chapa. Tudo bem, Pedro. Eu sou o Capitão Torres, o Jaiminho do Zé Vito, nascido em Santana do Paraíso. Me apresento como candidato a prefeito da nossa querida cidade pelo Partido Republicanos, o número 10. Vem como nossa vice a Cleossara, a Cleo do Rubinho, do Aviário do Rubinho, residente no bairro Cidade Nova, uma pessoa que vem defender as mulheres do nosso município, que tem uma bagagem muito grande, principalmente na área da saúde, uma mulher guerrida, que virá assim somar muita força para a gente. E além do partido Podemos, que é o partido dela, nós temos o Progressistas, que também vem somar força conosco na coligação Paraisenses Juntos com a Verdade. Sim, e vamos às perguntas, né? Vamos começar falando sobre segurança pública. Quais serão as estratégias adotadas em seu governo para reduzir os índices de criminalidade e violência em Santana do Paraíso? Bom, Pedro, primeiramente, segurança pública não se faz sozinho. No meu ponto de vista, não existe o super-herói que resolve as questões da segurança pública. É um assunto muito abrangente, é complexo e que depende, sim, do Estado ter a participação direta e a participação da comunidade, né, no todo. Nós vemos em Santana do Paraíso hoje uma carência muito grande de uma presença, às vezes, do município na questão de investimentos na área, por exemplo, de câmeras, que já tem uma lei aprovada lá no início do mandato atual, que até hoje não foi implementada essas câmeras. Elas são um acessório muito interessante, porque ela age preventivamente. O infrator que vai praticar determinado crime em determinada área, se ele vê que tem câmeras, né, que são lá capazes de registrar a imagem dele, certamente ele vai ser desencorajado a fazer esse ato. E da mesma forma, nós não temos ainda em Santana do Paraíso nenhum posto policial descentralizado da Companhia Central. Isso dificulta uma ação preventiva, uma vez que a Polícia Militar, quando ela está atuando preventivamente, é o principal objetivo dela, evitar que o crime aconteça. Não adianta falar, prendeu tantos infratores, tantos criminosos. Mais importante é fazer com que não aconteça o crime. A prisão extrapolou aquilo que deveria ter sido feito, né? Aí vai dizer, não, mas os postos policiais não podem ser construídos atualmente. É fato. Hoje o Estado está carente de efetivo das polícias no geral. Então, onde tem uma placa polícia militar, realmente é vedado se não tem o efetivo para estar cumprindo lá o período de 24 horas de policial presente ali. Mas o posto de redes, né, o ponto onde a polícia vai fazer o registro, há sim a possibilidade de ser feito, depende sim da participação popular, juntamente com o poder público local, para que seja efetivado esses postos, onde a polícia vai lá e tem um ponto de internet, com computador, sanitário, um local próprio, né, propício ao policial fazer uso de alimentação, inclusive, necessidades básicas, um ponto de apoio e o registro da ocorrência. Eu vejo como um ponto importante a ser colocado em nossa cidade, uma vez que se o policial vai deslocar até aquele ponto para fazer a ocorrência, ele inevitavelmente e beneficamente para a população, ele está fazendo policiamento. Ele está passando com o giroflex ligado, ele está demonstrando a presença policial, o que desencoraja, é claro, a ação do infrator. Então, uma das medidas principais para nós precisamos em nosso Santana do Paraíso, de imediato, é a instalação das câmeras de segurança e postos de polícia militar, em todos os bairros, se possível. É porque o posto vai fazer com que a polícia desloque até lá, sim. E vemos hoje as outras cidades do Vale do Aço investindo nessas questões de câmeras, inclusive Patinga já com a guarda municipal, e o criminoso ele migra. Se ele se sente acuado em determinada cidade, ele vai migrar para onde ele vê que tem o terreno fértil para ele atuar. E Santana do Paraíso não vê nenhuma medida nesse sentido. Ou seja, na minha visão pessimista nesse sentido, o criminoso que está sendo acuado nas demais cidades do Vale do Aço, porque Fabriciano tem hoje uma câmera inteligente, onde o veículo que é produto de furto ou de roubo passa, ela capta automaticamente, independente da presença de um ser humano para registrar, e já aciona lá na central da Polícia Militar, como passou um veículo ali que é pedido pelo sistema. Ou seja, o criminoso que passa a conhecer isso, ele vai evitar transitar em Fabriciano. E saber que não existe esse sistema em Santana do Paraíso, é terreno fértil para ele.
O que eu falo aqui, às vezes, até um ato desnecessário ser falado, porque o criminoso passa a saber disso. Mas, sim, a gestão tem que preocupar em fazer para desencorajar esse infrator a migrar para lá. Então, é algo que a gente tem em mente, está no nosso plano de governo, de preocupar, sim, valorizar essas questões questões preventivas na área da segurança pública. E, claro, chamar a população a participar. A segurança pública hoje ela envolve muito a questão do uso de entorpecente. Então, nós precisamos de imediato também na nossa cidade fazer programas voltados para a prevenção contra o uso de entorpecentes, as drogas ilegais. Já temos muitos problemas com as drogas permitidas, né? No caso do álcool, do cigarro, do tabaco, né? Então, nós precisamos também fazer esse trabalho junto às escolas, junto às associações, junto às igrejas, o poder público local efetivamente demonstrar essa preocupação de uso, né, do mal trazido pelo uso do entorpecente, que hoje, infelizmente, está alastrado em todo o país, e em Santana do Paraíso, infelizmente, também uma verdade. Sim, e sobre educação. Na sua avaliação, qual é o estado atual da educação em Santana do Paraíso e quais ações pretende implementar para melhorar a qualidade do ensino nas escolas municipais? Ô Pedro, educação, ao meu ver, é a base de tudo. Nós temos hoje em Santana do Paraíso uma promessa de construção de mais 5 escolas. Há até um marketing dizendo que já foram construídas, né? Mas não tem nenhuma construída dentro da gestão atual. Então temos a carência dos prédios, mas precisamos ainda mais do que isso, valorizar a pessoa. Nós precisamos valorizar primeiramente nossos professores. Porque o professor, se ele não estiver motivado a trabalhar, ele transmite, ele reflete isso aí para o aluno. Nós temos visto campanhas, né, de pais, de professores, fazendo gincanas para arrecadar alimentos para nossas escolas básicas. Isso para a cidade que tem a captação de recursos que tem Santana do Paraíso, isso não pode acontecer. Tem que valorizar. Os nossos professores não podem alimentar com a alimentação do aluno. Então isso é falta de valorizar a nossa gente. Os nossos professores não têm recebido o Fundeb. Então é algo a ser valorizado. Nós precisamos primeiro valorizar o nosso povo. Valorizar as pessoas que estão na ponta da linha. Que o professor motivado, ele vai levar um estudo com melhor qualificação, com melhor qualidade. E é claro, fazer um trabalho com mais atualização, com mais modernidade. Nós temos lá a questão dos computadores, né? Eu penso muito na implementação aí de línguas estrangeiras à parte, para considerar lá dentro das nossas escolas públicas. Nós pensamos em um projeto a gente vê muito falar da gestão ir ao exterior para poder fazer uma propaganda que foi a Dubai, foi aos Estados Unidos. Nós pensamos em fazer diferente. Nós pensamos que o nosso jovem tem que ir lá. Nós temos que fazer através aí como se diz, Intercâmbio. O intercâmbio. Muito obrigado, o intercâmbio. A gente fazer com que tenha a proposta do município, oferecer através aí de um concurso interno dentro do município, de todos os bairros, e aqueles jovens, que seja 2, que seja 3, que seja 5, dentro da capacidade, é claro, fazer esse intercâmbio proposto pelo município, para que o nosso jovem vá lá, de maneira incentivadora para os demais, ele traga a experiência dele para os demais e que vira aquela preocupação, ano que vem quem vai viajar. Que coisa bacana, né? Sim. Proposto pelo município. Então, o gestor ir buscar a experiência externa é interessante, mas colocar o nosso jovem para fazer isso, a visão que vem, ela motiva muito mais os demais alunos. Então, a educação é algo que nosso Brasil está carente em vários sentidos, e a nossa Santana do Paraíso não é diferente. E nós precisamos, sim, de apoiar primeiramente os nossos profissionais da educação e ter essa visão de colocar o aluno para despertar nele a curiosidade e a necessidade de participar com mais efetividade, né? Sentindo a necessidade de buscar o conhecimento no seu dia a dia. Capitão Torres, quais medidas serão tomadas no seu governo para garantir o crescimento do agronegócio em Santana do Paraíso? Ô Pedro, a questão do agronegócio em Santana do Paraíso tem que ser valorizada. Nós estamos lá com várias áreas rurais, áreas improdutivas, e justamente por falta de incentivo do poder público. Nós precisamos se incentivar para que os nossos produtores adquiram lá os seus selos, né, os devidos selos na ordem municipal, estadual e até federal, para que possamos incentivá-los a produzir em média e grande escala, para oferecer os seus produtos na área da região do Vale do Aço, a nível estadual, a nível nacional, até para exportação. Então, para isso precisa-se do incentivo, inclusive fiscal, e a assessoria na orientação de como fazer, de como conquistar esses selos.
Para isso, precisamos que tenhamos lá profissionais capacitados para convidar os produtores e orientá-los da maneira como fazer para se treinar, para poder preparar, para oferecer seus produtos. E, claro, com incentivos de material de instrução, né? Material de treinamento e cursos propriamente ditos para poder orientá-los de como fazer. Com isso, vai gerar mais impostos, mais rendas e, com certeza, mais emprego para o nosso povo. Sim. E o assunto agora é reflorestamento. Quais são suas propostas para a promoção e expansão de projetos de reflorestamento no município? E existe algum plano específico para recuperar áreas degradadas e preservar a vegetação nativa? Pedro, a questão do reflorestamento em Santana do Paraíso, nós passamos pelo grande problema que várias partes do país, né, têm passado, a questão das queimadas, principalmente nesse período agora de seca. Muitas queimadas, criminosas ou não, mas tem trazido muito problema para a gente e que gera também, consequentemente, problemas na saúde. Mas a questão de reflorestamento é algo que tem que ser feito em Santana do Paraíso. Nós já temos, graças a Deus, muitas áreas de preservação, né? No Vale do Aço, talvez, excetuando aqui a Mata do Parque, né? É a área que tem mais verde da região do Vale do Aço, é Santana do Paraíso. E temos hoje sim um avanço em crescimento populacional e com isso tem sim devastado várias áreas para poder fazer os loteamentos. E nesse sentido, eu penso que nós temos que trazer também para a população orientações para o nosso povo que precisa de construir suas casas, de como conseguir o licenciamento, por exemplo. Porque às vezes a gestão vai lá para poder notificar um pai de família que quer construir sua casa e quer construir um pequeno corte no barranco e dificulta ao máximo para ele. E do outro lado nós vemos a empresa chegar e fazer um devasso, tampando árvores centenárias, nascentes, o que é um crime assim, danoso, né, para o ambiente. Então, pensando assim, nas pessoas que têm maior dificuldade, em Santana do Paraíso precisa ter uma seção, uma secretaria, talvez não seja necessário, mas um ponto de apoio para que as pessoas vão lá para ter informação de como proceder ao lidar com o meio ambiente. Porque há muito, o que dizer, notificação, em multar, que faz parte do sistema sim, mas primeiro nós temos que orientar, tem que educar aquelas pessoas de como proceder, de como fazer para trazer menos dano ao ambiente. E, claro, visando sempre o bem comum, né, e proteção ambiental, no geral. E ainda sobre meio ambiente, considerando a questão da gestão de resíduos, né, que é um problema no meio urbano, há alguma proposta específica para ampliação da coleta seletiva em Santana do Paraíso? E existe um projeto em seu governo para a implantação do programa Lixo Zero? Sim, há esse projeto sim. Em Santana do Paraíso, inclusive, Pedro, temos lá a Vital, que é a maior empresa de captação, né, de recursos, que está lá no nosso município. E o nosso município, talvez por falta da parceria, a gente tem visto aí, né, muito lixo na rua, muito descarte irregular. E para isso tem que ser feito aí um trabalho de conscientização e oferecimento, é claro, do município de meios para que seja feita essa captação regular. Temos lá um centro de tratamento do reciclável que está sucateado, está mal gerenciado nesse sentido e que precisa ser valorizado, sim, de uma maneira com mais participação do município, no sentido de fornecer, inclusive, os pontos adequados para que separa, né, o orgânico do inorgânico, enfim, precisa sim de fazer um tratamento com mais seriedade nesse sentido e com maior investimento por parte aí do município nesse setor. E sobre transporte sustentável, há algum projeto em seu governo para a melhoria do transporte público? A implantação de transporte utilizando energia sustentável ou renovável está sendo considerado no seu plano de governo? Ô Pedro, é necessário. Nós temos que fazer essa parceria com a empresa de coletivos da nossa cidade, para inclusive abranger alguns bairros que não têm ainda circulação de ônibus coletivo. É o caso, por exemplo, do Parque Caravelas. É uma comunidade já com bastante população e que não temos lá um horário de ônibus específico para poder transitar com o nosso povo. Tem vários pontos de moradores onde não tem acesso a coletivos. E sim, quanto à energia sustentável, eu penso até que tem que ter essa parceria em busca com a empresa de ônibus coletivos para que ela implante isso aí, né, para captar essa situação e dentro dos nossos pontos de ônibus inclusive, que haja sim um investimento em parceria com terceirizados, né, para poder favorecer essa captação da energia limpa e oferecer aí aos nossos usuários,
que tem muita carência na questão do transporte público e locomoção em geral em nosso município. Sim. E o assunto agora é desenvolvimento econômico. Quais são suas estratégias para promover o desenvolvimento econômico de Santana do Paraíso e atrair investidores para a cidade? Ô Pedro, Santana do Paraíso é uma cidade que, de 10 anos para cá, ela tem aumentado consideravelmente, né? Um crescimento gigantesco, né? Galopante da nossa população. E a gente não tem visto nenhum incentivo de médias e grandes empresas vir para a nossa cidade. Nós temos um grande problema em Santana do Paraíso, que o pai de família e mães de família tem que se deslocar para outra cidade, até para fora do estado, para poder buscar o seu autossustento. E Santana do Paraíso tem um campo muito rico nessa questão. Nós temos áreas lá para se montar um campo, né, uma área industrial com favorecimento de água, de energia, e isso falta uma vontade da gestão de ter um incentivo fiscal, de oferecer esse espaço, e isso faz parte do nosso plano, porque vir trazer moradores para a cidade é muito importante, falar do crescimento populacional. Mas nós já temos esse problema de falta de emprego do município com o que nós temos. Imagina quando a expectativa de que em 10 anos vai dobrar essa população, provavelmente. Então, nós temos que preocupar com isso, em oferecer aí um campo industrial para que possa atrair grandes empresas. Não é falar em que criou 3.000 CNPJs em curto espaço de tempo, sem saber se a gente perceber essas empresas no nosso município. Talvez esteja contando aí como o CNPJ, o MEI. E não é o nosso caso. O MEI para a gente é muito pouco. Nós precisamos aí de trazer empresas que realmente façam alavancar o nosso município nesse sentido de empregabilidade para o nosso povo. Para não ser necessário que, inclusive, a própria prefeitura se torne aí uma indústria de empregos, que não é interessante isso. Nós temos sim que oferecer para o nosso povo empregos dignos, fechado, respeitando a CLT, para que nós possamos, de verdade, ter esse crescimento a nosso município na questão industrial e comercial também. E agora sobre turismo. Quais iniciativas específicas você pretende implementar para promover o turismo em Santana do Paraíso? Ô Pedro, Santana do Paraíso, a cidade mais linda que nós temos em toda a região. Infelizmente, eu uso a questão do turismo em Santana do Paraíso desde quando criança. E a gente vê que começa a caminhar, aí com um pouco marca passo, patina e a coisa não flui. Nós tivemos lá já torneios mundial de voo livre. Recebemos pessoas da Europa, recebemos norte-americanos, oriundos de vários países da América do Sul, de vários estados do país. E hoje o ponto nosso de voo livre está sucateado, por falta às vezes de interesse, porque havia um projeto, né, inclusive com participação de empresa privada, de fazer lá um investimento naquele ponto, a fim de trazer o turista. Não temos lá nem sequer um bebedouro, não temos sanitário, não temos uma lanchonete naquele ponto. Então, isso desestimula o turista a ir à nossa cidade. Eu estou falando só do ponto de voo livre. Mas tem várias outras atrações. Temos cachoeiras belíssimas, né? Nós temos vários campos interessantes a serem conhecidos no nosso município e pouquíssimos explorados. Falta, às vezes, a gestão conhecer esses pontos para poder explorá-los de maneira mais consciente e mais interessante para que a população seja participadora desses momentos. Porque se vem o turista, ele vai deixar o recurso em nossa cidade. Essa é a ideia. Quando se faz, por exemplo, as festas tradicionais da nossa cidade, a ideia é que o turista venha para deixar o recurso e ele venha circular na cidade. A gente tem visto hoje o contrário. O turista vem, em vez de ele deixar o recurso, ele tem levado o recurso do nosso povo, não valorizando o comércio local. Então essa questão turística ela realmente tem que ser trabalhada com mais seriedade, com planejamento mais elaborado, para que possamos de fato trazer o turista para a nossa cidade e a nossa cidade ter os benefícios do turista. Em relação à saúde básica, quais são seus planos para melhorar a assistência em saúde básica e a prevenção de doenças no município de Santana do Paraíso? Ô Pedro, a saúde é um problema, né, a nível nacional, que dirá mundial. Em Santana do Paraíso não é diferente. Mas eu penso que a saúde ela já começa no primeiro psicológico do paciente. Eu penso que primeiro nós temos que tratar lá no treinamento com quem vai lidar com a saúde. Quem vai oferecer uma condição de saúde para o paciente, ele já tem que primeiro ser treinado a trazer uma segurança para aquele paciente.
uma situação de bem-estar, é uma simpatia, um sorriso, é uma forma carinhosa, que às vezes o psicológico já chega, quando criança, a gente é aquela, só precisou de ir no médico para salvar o seu problema. Você está com determinada dor, aí foi ao médico e já voltou curado. Então a primeira coisa é cuidar dessa questão aí do tratamento com o ser humano. E a gente tem sentido essa falta na nossa cidade. E no mais, é o profissional. Nós precisamos, às vezes, de uma quantidade maior de médicos, de número de médicos, né? Principalmente nas áreas de especialidades, para cuidar do nosso povo com mais efetividade. Nós precisamos de mais enfermeiros capacitados, nós precisamos de mais pessoas nas unidades básicas de saúde, daquela saúde familiar, para poder as equipes irem às casas, né? Que hoje nós temos 11 equipes apenas e poderemos ter até 18. Então a questão não é só, às vezes, construir o posto de saúde, mas também ter a mão de obra, ter as pessoas qualificadas para poder fazer esse trabalho. Então a saúde nossa hoje, ela precisa sim de fazer uma adequação, de saber a quantidade real de funcionários que temos por equipe e fazer a adequação para poder atender de acordo com o número de moradores, atender de maneira efetiva. Porque temos hoje carência de números de exames realizados, a gente vê muito receituário de 5 exames para determinada família e são autorizados apenas 2, 3 no máximo. Ou seja, está faltando então que seja autorizado mais número de exames. Cirurgias, fala-se que existe a fila zero, é falácia. Nós temos hoje várias pessoas que estão aguardando há anos já nas filas de cirurgias, e às vezes cirurgias não tão graves, cirurgias às vezes de maneira simples, e que estão na fila aguardando. Então, a saúde realmente precisa de uma atenção especial. As mães que levam seu filho ao posto de saúde e não tem um médico para atendê-la, ela se sente frustrada. Às vezes, quem tem um plano de saúde não percebe essa carência, não percebe esse sofrimento que o nosso povo está tendo. Mas aquela mãe que precisa de atender o seu filho, ela própria, ou aquele filho que tem que atender o seu pai, o irmão, que chega no posto de saúde e não tem o devido atendimento, com certeza ele se sente impotente diante da situação que nós estamos vivendo em Santana do Paraíso. E nós pensamos sim, numa gestão acolhedora nesse sentido, que tenhamos aí o carinho com o nosso povo, e a atenção à saúde ela é um dos nosso carro-chefe. É uma das maiores preocupações nossas hoje, é fazer esse atendimento com mais efetividade. E é claro, o nosso maior sonho, o nosso maior desejo é construir um hospital. Mas enquanto isso não seja a nossa realidade, que é claro que nós buscaremos todos os esforços, né, para poder realizar esse nosso sonho, nós precisamos também de renovar e revalidar os nossos convênios, que ao invés de acrescentar, foram diminuídos. Hoje nós não temos o convênio com o maior hospital da nossa região, que é o Márcio Cunha. É um convênio que foi cancelado já há algum período, algum tempo, e até então não se fala. Nós tínhamos um convênio aí com outro hospital, e até então ele foi reduzido a capacidade aí de atendimento. Nesse caso, nós precisamos sim dar atenção aí para poder atender melhor, principalmente na questão também dos dentistas, né? Do nosso público que é carente aí do apoio odontológico, que tem uma necessidade de poder fazer um atendimento com mais efetividade e com mais atenção à questão ortodôntica. E sem falar da questão psicológica. Nós precisamos muito dar apoio aí aos nossos pacientes da área de psicologia e psiquiatria, uma vez que temos várias pessoas acometidas com esse mal. E também há hoje, depois de alguns estudos, né, um crescimento na área das pessoas que têm as crianças especiais. E esse apoio hoje nós estamos sentindo carentes ali nessa nossa cidade. Falaram-se em inaugurar um ponto de apoio, mas ficou por enquanto só na propaganda. Ainda não está efetivamente na prática, né, para atender os nossos autistas e demais outras crianças especiais. Então a saúde, Pedro, ela realmente precisa dessa atenção especial, ser aí uma gestão mais humanizada nesse sentido, para poder acolher o nosso povo e dar essa devida atenção que muitos estão sofrendo com isso. Sim. Em relação às cirurgias eletivas, quais ações serão tomadas para a redução da fila de espera e para estes procedimentos, para onde essas pessoas poderão ser encaminhadas, né? Ô Pedro, já é previsto, né, um programa de que a pessoa saiba qual é o número dele na fila. Isso na nossa cidade está omitido.
Então a pessoa precisa saber quem está na frente dele, quantos que ele tem que esperar. Então a primeira coisa, essa transparência. Nós precisamos que tenha essa transparência que torna pública para que as pessoas que estejam precisando da cirurgia, ela venha a tomar conhecimento. Qual que é o meu lugar na fila? Existe uma fila, mas que fila é essa? Onde eu estou? Então a primeira coisa é que nós precisamos de transparência. E claro, como eu disse anteriormente, buscar renovar os convênios existentes, que muitos ficaram para trás, e além desses, buscar outros, que quanto mais alternativas nós tivermos de atendimento, mais facilidade teremos de colocar essa fila realmente para andar. Candidato, o espaço agora está aberto para as suas considerações finais. Muito obrigado, Pedro. Caríssimos eleitores de Santana do Paraíso, a eleição será no dia 6 de outubro. Até lá muita coisa tem que acontecer. Não existe o já ganhou. O que vai determinar o vencedor é a sua vontade. Na hora que você for lá, o eleitor, a urna e o número 10, para você definir o que é de melhor para a nossa cidade. Lembre-se que eu sou o Jaiminho, filho do Zé Vito, vendedor de chup-chup, engraxador de sapato, que com muita humildade, muita simplicidade, teve a oportunidade na sua vida e aproveitou essa oportunidade chegando aí ao cargo de capitão da Polícia Militar. Eu quero dizer a vocês que dentro do nosso propósito é justamente abrir as portas da prefeitura para a nossa gente, valorizar o nosso povo, reconhecer a competência da nossa gente dentro dos cargos de primeiro, segundo escalão, terceiro escalão, para que não haja necessidade de buscar pessoas de fora para colocar em nossa cidade aquilo que gostaria de fazer na cidade dele. Então eu peço a vocês que vamos buscar uma gestão mais humanizada, uma gestão de gente que gosta de gente, gente que valoriza gente e principalmente as nossas pessoas de Santana do Paraíso. Eu quero dizer a vocês que estou muito preparado para gerir a nossa cidade, usando a nossa gente, o nosso povo, para resolver os nossos problemas. Ninguém mais sabe da nossa cidade, das nossas necessidades do que nós mesmos. Então, por isso, no dia 6 de outubro, vamos votar no 10. É o voto do capitão, é o voto do povo do Paraíso. É uma conquista que não será para o capitão, será para todos nós, para a nossa cidade, que será muito valorizada, uma vez que nunca tivemos em nossa cidade um prefeito que foi eleito, nascido em nosso município. A primeira oportunidade que nós estamos tendo de um candidato que está chegando para poder expor o seu nome junto com a comunidade é o Jaiminho Zé Vito, é o Capitão Torres. Venha somar força conosco. Acredite, nós vamos chegar lá. Um abraço a todos, estamos juntos, fique com Jesus. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade. Pedro Oliveira para o Portal da Cidade de Patinga.